acadêmicos, nós vamos para mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre equação de segundo grau, algumas aplicações na área. A semana passada eu disponibilizei 2 vídeos para vocês para a gente revisar resolução de equação de segundo grau, encontrar as raízes de uma equação de segundo grau e também a questão de máximos e mínimos de uma equação de segundo grau. Então, a partir dessa revisão, nós vamos trabalhar alguns exemplos de aplicações nessa aula de hoje. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é: sabe-se que o custo C para produzir Q unidades de um certo produto é dado pela função C é igual a Q ao quadrado mais 15Q mais 80. Letra A. Qual o custo se forem produzidas 10 unidades desse produto? Então, nós temos aqui uma função custo. C está representando o custo e o Q está representando a quantidade de unidades produzidas. A letra A só está solicitando se forem produzidas 10 unidades desse produto. Qual que será o custo? Primeiramente, a gente vai copiar a função aqui, que rege a produção desse produto. C é igual a Q ao quadrado mais 15Q mais 80. E se a quantidade for 10, qual será o custo? Então, o custo, no lugar da quantidade, nós vamos substituir por 10. Vai ser 10 ao quadrado, que é o quadrado, 10 ao quadrado, mais 15Q, então vai ser 15 vezes 10, que nós estamos substituindo a quantidade por 10, mais 80. Logo, o custo vai ser 10 ao quadrado, 100, 15 vezes 10, 150, mais 80. Efetuando o somatório aqui, 100 mais 150 mais 180, logo esse custo aqui vai ser R$330. A produção de 10 unidades, o custo correspondente vai ser R$330. Letra B. Determine que quantidade deverá ser produzida para que o custo seja R$444. Se nós observarmos aqui, se produzir 10, o custo vai ser 330. Então, para ter um custo de 444, com certeza a produção ela tem que ser um pouco maior do que 10, porque está gastando mais, a produção ela vai ser um pouco maior. Então, primeiramente, novamente, nós vamos copiar a função custo aqui. Custo vai ser Q ao quadrado mais 15Q mais 80. E esse custo de R$444, 444, substituído, que é o valor do custo, é igual a quantidade ao quadrado mais 15Q mais 80. E nós vamos juntar os termos semelhantes aqui. No caso, quem é semelhante? Quem não tem as variáveis, nesse caso aqui, ó. Que é o quadrado mais 15Q, só estou conservando, mais 80. O 444, que ele está do lado esquerdo da igualdade. Positivo, eu vou passar para o lado direito. Negativo, e vou igualar a zero. Q ao quadrado mais 15Q, 80, menos 444, quando a gente efetua essa subtração, 80 menos 444, nós temos o resultado de menos 364. Menos 364 igual a zero. Nós temos uma equação de segundo grau. E nós vimos nos vídeos de revisão que para resolver essa equação de segundo grau, nós temos que definir os termos A, B e C e utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, termo A é o termo que acompanha a variável que está ao quadrado. Como não tem ninguém acompanhando aqui, é como se tivesse 1. A é igual a 1, B é igual a 15 e C é igual a menos 364, que nós chamamos de termo independente. Então, a fórmula de Bhaskara aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que aqui nós não estamos trabalhando com a variável x, nós estamos trabalhando com a variável q. Então, é isso que nós vamos substituir. Q é igual, vamos colocar a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a
vezes C. Então eu vou passar bem rapidamente que essas resoluções aqui nós vimos no vídeo de revisão. Logo, nós temos que calcular primeiramente o valor de delta. Delta vai ser B ao quadrado. Quem que é o valor de B? 15. 15 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, vou colocar em parênteses aqui que ele é negativo, 364. Como a gente tem a calculadora, a gente pode efetuar esse cálculo direto. Ó. 15 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 364. É isso que eu vou fazer direto. 15 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 364. Digitei tudo ali na calculadora. 1.681 resultado. Logo, o valor de delta é 1.681. Com o valor de delta, basta jogar na fórmula de Bhaskara aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Que vai ser igual a menos B, o valor de B é 15, menos 15, mais ou menos raiz de delta. Delta nós já encontramos, 1.681 dividido por 2 vezes A, o valor de A é 1. Que vai ser igual a menos 15, mais ou menos, vamos extrair o valor dessa raiz. Raiz de 1.681 é 41, então logo o valor é 41, dividido 2 vezes 1, 2. E chegou aqui o momento de achar que eles chamam x1 e x2, ou x', x2', é a mesma coisa. Cada professor trabalha de uma forma, mas o conceito é o mesmo. Então, como é que a gente está procurando a quantidade, determina a quantidade, nós estamos trabalhando com a letra Q. Então, nós vamos achar o Q1, deixa eu passar um tracinho aqui, e nós vamos achar o Q2. O Q1 é a parte positiva, menos 15, mais 41 dividido por 2. Q2 é a parte negativa, menos 15, com menos 41 dividido por 2. Então, a única coisa que nós fizemos aqui, Q1, Q2, foi separar parte positiva e parte negativa. Eu vou fazer direto aqui pela questão do espaço aqui. Ó. Menos 15 mais 41. Então, menos 15 mais 41, eu posso fazer a leitura 41 menos 15. 41 menos 15 é 26. Pego o resultado 26 e divido por 2, encontro o valor 13. Menos 15 com menos 41, menos 15 com menos 41, o resultado é menos 56. Pega esse resultado aqui e divide por 2, dá menos 28. Como a gente está procurando uma determinada quantidade, não tem quantidade negativa, né? Determina a quantidade que será produzida, não vai produzir uma quantidade negativa, não tem lógica. Então, nós consideramos somente a resposta positiva. Determine que quantidade deverá ser produzida para que o custo seja 444. Então, deverá ser produzida 13 unidades desse produto para que o custo seja R$444. Então, se produzir 13 unidades, vai se gastar esse valor aqui no custo do produto. Exemplo 2. A receita mensal em reais de um fármaco é R igual a 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado, sendo P o preço de venda de cada unidade desse fármaco. Qual o preço P que deve ser cobrado para gerar uma receita de 50.000? Então, o exercício já forneceu para a gente a função receita. Primeira coisa que nós vamos copiar, função receita. É 20.000 P menos 2.000 P ao quadrado. Para se ter uma receita de 50.000, qual que deve ser o preço cobrado por essa mercadoria? Então, nós devemos procurar o preço de P e substituir os 50.000 na receita. O R vai ser 50.000 igual
20.000p menos 2.000p ao quadrado. Vou juntar aqui e formar a equação de segundo grau. O 50.000 está positivo, eu vou jogar ele para o outro lado negativo. 20.000p menos 2.000p ao quadrado menos 50.000. Juntei todos os termos de um lado da igualdade. Vou igualar esse valor a zero. Nós podemos simplificar essa expressão aqui, ó. Nós podemos observar, para simplificar, que todos esses termos aqui dividem por 2.000, ó. Então, 20.000 divide por 2.000, 2.000 é divisível por 2.000, claro, 50.000 é divisível por 2.000. Então, vamos simplificar essa expressão aqui para ficar mais fácil, a gente trabalhar com os valores menores. Se não quiser simplificar, a gente pode trabalhar com esses valores que nós encontramos o mesmo resultado. 20.000 dividido por 2.000 é 10, vai ficar 10p. 2.000 dividido por 2.000 é 1, vai ficar 1p ao quadrado. Não precisa colocar 1, vai ficar p ao quadrado. 50.000 dividido por 2.000 é 25. Simplificando essa expressão, agora nós vamos definir quem que é o termo A, quem que é o termo B e quem que é o termo C. O termo A é sempre aquele que acompanha o termo ao quadrado. Então, nós temos aqui o termo A. Se não tem nada aqui, é 1. Então, é menos 1. O termo B é variável aqui, 10. E o termo C é quem está sozinho, menos 25. Então, para resolver isso daqui, nós temos a equação de segundo grau, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Novamente, nós estamos procurando qual o preço. Nós não estamos trabalhando com a variável x, nós estamos trabalhando com a variável p. Logo, p vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E primeiramente nós temos que calcular o valor de delta. Vamos calcular aqui. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, delta vai ser b ao quadrado. O valor de b, 10. 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, menos 1, vezes o valor de C, menos 25. Logo, delta vai ser, novamente, vamos jogar tudo isso aqui na calculadora direto. 10 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 25. Fecha parênteses. O resultado é zero. E nós vimos no vídeo da revisão, quando delta é zero, é porque nós temos somente uma raiz, ou raiz dupla. Logo, o preço vai ser, jogando na fórmula de Bhaskara, menos b. Quem que é o b? 10, mais ou menos, raiz de delta. O delta nós acabamos de calcular zero, dividido por 2 vezes o valor de A, é menos 1. Esse preço dessa mercadoria vai ser menos 10, mais ou menos 0, 2 vezes menos 1, menos 2. 10 mais 0, menos 10 mais 0 e menos 10 menos 0, resulta tudo em menos 10, dividido por menos 2. Então, o P1, que é o x', x duas linhas, x1, x2, é igual ao P2, 10 dividido por 2 é 5, negativo por negativo, positivo. Então, nós temos aqui, qual deve ser o preço cobrado para gerar uma receita de 50.000? Aqui. Para gerar uma receita de IRS 50.000 na venda desse fármaco, o preço deve ser de IRS R$ 5,00. Foi o valor encontrado aqui. Vamos para mais um exemplo. O custo C em reais para se produzir N unidades de determinado medicamento é dado por C igual a 2.510 menos 100N mais N ao quadrado. Quantas unidades deverão ser produzidas para obter o custo
mínimo. Então, nós vimos na aula de revisão que para calcular o x do vértice e o y do vértice, que nós encontramos o y do vértice, nós encontramos o valor máximo ou mínimo da função. E o x do vértice, nós encontramos o valor correspondente ao x do vértice. Tá? Então, deixa eu fazer uma modificação aqui. A função que a gente está trabalhando é c igual a 2510 menos 100n mais n ao quadrado. Geralmente lá no ensino médio a gente vê essa função da seguinte forma. Ó. Y, vou substituir aqui, 2510 menos 100x mais x ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Só para vocês observarem que o x a gente está trabalhando como n e o y a gente está trabalhando como c, mas é a mesma coisa. Então nós temos aqui, ó, quantas unidades deverão ser produzidas para que o custo seja mínimo. Então o que nós temos que observar? Unidades está sendo representado pela letra n. Então, na verdade, a gente vai ter que encontrar o tal do x do vértice. Que agora a gente está trabalhando com n, na verdade nós vamos encontrar o n do vértice. Lembra da formulazinha de x do vértice lá na revisão? X do vértice é menos b sobre 2a. Pessoal, é a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com a letra n. N no vértice. Quantas unidades? Ó, unidades representadas pela letra n, por isso que eu estou trabalhando com n no vértice. É menos b sobre 2a. Logo, n do vértice, o número de unidades, vai ser... Quem que é o valor de b? Vamos definir aqui no cantinho. O valor de a é quem acompanha o termo ao quadrado, no caso é 1. O valor de b é quem acompanha o termo que não está ao quadrado, é menos 100. E o valor de c é o termo independente, 2510, que não tem variável. Então, pode estar fora da ordem aqui que eu tenho que observar isso. Quem que é o termo que está acompanhando o termo ao quadrado? Quem que é o termo que está acompanhando o termo que não está ao quadrado? Quem que é o termo que está sozinho? Então, pode estar fora de ordem que eu tenho que observar isso aí. Então, vamos lá. Menos b. Quem que é o valor de b? Cuidado. Menos já é da fórmula. O b é menos 100, então eu tenho que colocar entre parênteses. Dividido por 2a. Quem que é o valor de A? O valor de A é 1. Logo, n do vértice vai ser negativo com negativo, positivo, vai dar 100. 2 vezes 1, 2. N do vértice vai ser 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Então, para se obter o custo mínimo, deverão ser produzidas 50 unidades. É o número de unidades aqui que nós calculamos. Exemplo 4. O lucro mensal obtido pela venda do medicamento M13 é dado por... Então, nós já temos uma função aqui, sendo X a quantidade mensal vendida. Qual o lucro máximo mensal possível? Pessoal, então nós temos aqui, ó. Eu vou reescrever novamente aqui, só para vocês observarem. Ó, a função que foi dada para a gente. L menos x ao quadrado mais 30x menos 5. Lá no ensino médio a gente trabalharia dessa fórmula. Em vez de L e Y, menos x ao quadrado mais 30x menos 5. Gente, quem está no lugar do lucro? É a letra Y. Então, para calcular qual o lucro mensal máximo, como no lugar do lucro está Y, na verdade nós vamos ter que calcular o Y do vértice. Só que agora, ao invés de Y do vértice, nós vamos calcular o L do vértice. Só trocando de letra aqui. É a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui, ó.
Primeira coisa, nós vamos definir quem que é o termo A, quem acompanha o termo ao quadrado, quem que é o termo B, quem que é o termo C, termo independente, menos 5. Logo, o L do vértice, para definir quem que é o lucro máximo, vai ser, quem que é o Y do vértice? Menos delta sobre 4A, menos delta sobre 4A. Delta nós já vimos que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Logo, delta vai ser, quem é o valor de B? 30 ao quadrado menos 4 vezes o A menos 1 vezes o C menos 5. Delta vai ser, novamente, nós temos a calculadora, vamos jogar tudo isso daqui direto. 30 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. 30 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Olha lá, 880, o valor de delta. Tendo o valor de delta, vamos passar um tracinho aqui. O L do vértice, para descobrir o lucro máximo mensal, vai ser menos, da fórmula, 880 do delta, 4 e o A, menos 1. L do vértice vai ser menos 880, 4 vezes menos 1, menos 4. Para começar, efetuando a divisão. Negativo com negativo, positivo. 880 dividido por 4, 220. Logo, qual o lucro máximo mensal possível? Então, na venda desse medicamento, o lucro máximo é R$220. Então, assim, eu vou solicitar para vocês, sempre que pedir lucro máximo ou custo mínimo, custo máximo, quantas unidades, se vocês ficarem com dúvida, faça essa substituição aqui, ó. Porque daí, quem ficou no lugar do L? Ah, ficou o Y. Então, eu tenho que calcular o Y do vértice, não é o X do vértice. Então, sempre faça essa observação para ver se vocês têm que calcular X do vértice ou Y do vértice, dependendo do que a questão está solicitando. Ou talvez tenha questão que está pedindo os dois termos aí também. Exemplo 5. Uma região B é atingida por uma doença infecciosa que está se espalhando entre a população. O número de pessoas atingidas é dado pela função D é igual a menos x ao quadrado mais 18x mais 20, onde D é o número de pessoas atingidas. Ó, vamos colocar aqui no cantinho. D está representando o número de pessoas, então a gente tem que observar bastante isso. O que a gente está calculando? O que cada letra está representando? E x está representando o tempo. Quantas pessoas serão atingidas pela doença no primeiro dia? Então, aqui no primeiro dia. Letra A. Vamos copiar essa função que rege como essa doença infecciosa está se espalhando. Menos x ao quadrado mais 18x mais 20. Logo, no primeiro dia é o tempo. Logo, x eu vou ter que substituir por 1, para mim saber quantas pessoas foram infectadas no primeiro dia. D vai ser igual a menos, no tempo 1 ao quadrado, mais 18 vezes 1, mais 20. D vai ser igual, podemos jogar tudo direto na calculadora. Menos 1 ao quadrado, mais 18 vezes 1 e mais 20. 37. Então, no primeiro dia, vão ser infectadas 37 pessoas de acordo com essa função aí. Letra B. Quantas pessoas serão atingidas pela doença no sexto dia? Então, já que é no sexto dia, basta substituir o tempo aqui, o x por 6. Vamos copiar a função, D é igual a menos x ao quadrado, mais 18x mais 20. Então, o número de pessoas vai ser menos 6 ao quadrado, que nós queremos saber no sexto dia, mais 18 vezes 6 mais 20.
Logo no sexto dia vai ser, vou jogar novamente, menos 6 ao quadrado mais 18 vezes 6 mais 20. Menos 6 ao quadrado mais 18 vezes 6 mais 20. 92. No sexto dia, essa doença aí, serão atingidas 92 pessoas. Letra C. Quantas pessoas seriam atingidas pela doença nos 3 primeiros dias? Eu tenho que ficar atento. Não basta só substituir. Se eu substituir o x por 3, eu vou calcular no terceiro dia. Mas eu não quero no terceiro dia. Eu quero o quê? Nos 3 primeiros dias. Então, nos 3 primeiros dias, eu vou ter que saber quem? Quem foi atingido no primeiro dia, quem foi atingido no segundo e quem foi atingido no terceiro e somar os 3. No primeiro dia, nós já sabemos da letra A. Eu vou colocar assim, ó. D1. No primeiro dia, foram atingidos 37 pessoas. No segundo dia, nós não sabemos. Mas no segundo dia, basta fazer o quê? Substituir o x por 2. Eu vou substituir direto aqui na função. Vai ficar menos 2 ao quadrado mais 18 vezes 2 mais 20. Por que eu estou substituindo por 2? Porque eu quero descobrir quantas pessoas foram atingidas no segundo dia. Substituindo o x por 2 e efetuando o cálculo aqui, 52 pessoas. No segundo dia foram atingidas 52 pessoas. No terceiro dia, basta substituir o x por 3. Então, vamos lá novamente, ó. Menos 3 ao quadrado mais 18 vezes 3 e mais 20. Joguei tudo na calculadora substituindo o x por 3 aqui para descobrir quantas pessoas vão ser atingidas no terceiro dia. No terceiro dia vão ser atingidas 65 pessoas. Aí a pergunta é, quantas pessoas serão atingidas pela doença nos 3 primeiros dias? Se no primeiro dia foram 37, no segundo 52 e no terceiro 37, basta somar quantas pessoas do primeiro, quantas pessoas do segundo e quantas pessoas do terceiro. 37 mais 52 mais 65. Basta fazer essa soma. 37 mais 52 mais 65. Então, foram atingidas um total de 154 pessoas. 154 pessoas nos 3 primeiros dias, que é a soma do dia 1, dia 2 e dia 3. Letra D. Em que instante o número de pessoas infectadas pela doença é máximo? Novamente, eu vou ter que calcular o x do vértice ou o y do vértice, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. Gente, não custa nada. Vem aqui no cantinho, ó. Pega a função que foi dada e reescreva lá como se a gente estivesse trabalhando no ensino médio. Y é igual a menos x ao quadrado, mais, aqui já está x, não precisa substituir, né? Mais 20. Em que instante o número de pessoas? Número de pessoas é representado pela letra D. E o D está substituindo o Y que a gente trabalhava lá no ensino médio. Então, na verdade, para responder essa primeira pergunta, o número de pessoas infectadas é máximo, eu vou ter que calcular o Y do vértice, porque o D está sendo substituído pelo Y. O Y do vértice, na verdade, eu vou ter que calcular o D do vértice. Só lembrar da fórmula do Y do vértice lá. Menos delta sobre 4A. E vou ter que calcular o valor de delta. Vamos calcular o valor de delta aqui no cantinho. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dessa função, valor de B, 18. 18 ao quadrado, 4. Valor de A, menos 1. E o valor de C, 20. Calculadora, vamos jogar direto esse valor aqui, ó. 18 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 20. 404, o valor de delta. Menos é da fórmula, o delta 404, dividido por 4, o valor de A, menos 1.
D do vértice vai ser menos 404. 4 vezes menos 1 é menos 4. Negativo com negativo, a resposta vai ser positivo. 404 dividido por 4 vai ser 101 pessoas. Então, aqui, ó, primeira pergunta. Em que instante o número de infectados pela doença é máximo? Então, o número de pessoas infectadas pela doença é máximo quando for atingida 101 pessoas. E qual o valor desse máximo? Ou seja, em que dia vai acontecer esse máximo? Vamos passar um tracinho aqui. E qual o valor desse máximo? Ou seja, nós estamos procurando o tempo. Nós vamos ter que calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. X do vértice vai ser, o valor de b é 18, ó, menos da fórmula, o valor de b é 18, 2, o valor de a é menos 1. X do vértice vai ser menos 18, 2 vezes menos 1, menos 2. Negativo com negativo positivo, 18 dividido por 2, 9. 9 o quê? Nono dia. Então, essa doença aqui, ela vai atingir o pico máximo no nono dia. No nono dia vão ter 101 pessoas infectadas. Então, ela é crescente. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro dia foram 37, no segundo dia 52, no terceiro 65, aí no quarto, no quinto, no sexto 92, no nono dia 101. Passou do nono dia, essa quantidade ela vai começar a diminuir. No 10º dia vai ter um número de pessoas menores, então ela vai ser crescente, e a partir do nono dia ela vai passar a ser decrescente. Então o ponto máximo aqui que vai ser atingido por essas pessoas vão ser no nono dia.